Atitudes basilares. Nosso tema, enquanto atravessamos e somos abençoados pela carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a segunda carta. Temos duas cartas que o apóstolo escreveu a Timóteo. Timóteo era membro da equipe do apóstolo Paulo, e nós estamos meditando na segunda carta. Hoje vamos ao capítulo 4, versos 5 a 8, 2 Timóteo 4, 5 a 8. Esta carta do apóstolo Paulo, ele escreve da prisão em Roma, é a sua segunda prisão em Roma. Ele escreve por volta do ano 67, então, depois de Cristo. Está lá preso em Roma e com a pena já decretada para a sua morte, pena capital. E ele escreve a Timóteo. Timóteo havia sido enviado por Paulo para colocar em ordem a igreja na cidade de Éfeso. Então, Timóteo, um pastor, treinado pelo apóstolo Paulo, formado pelo apóstolo Paulo, é enviado para aquela igreja. E Paulo, da prisão, escreve a Timóteo, neste momento sério, sombrio da vida de Paulo, porque está numa prisão lá difícil, típica prisão complicada, e aguardando a pena de morte. É uma carta, então, muito pesada nas suas palavras e considerações, por causa do momento. Nós vamos focar no capítulo 4, mas há um verso que para nós é um verso chave, enquanto pensamos nessa carta no seu todo. Capítulo 1, verso 7, lá está este verso chave. Vamos dizê-lo juntos, ministrando ao nosso coração e uns aos outros aqui nesta noite. Então, juntos: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Então, posturas basilares. Este verso é todo sobre a postura, sobre atitudes basilares que devem estar na minha vida e sua, se somos de Deus através da graça dele em Cristo. E agora, então, capítulo 4, versos 5 a 8, vamos receber a palavra de Deus, receber com atenção, com o coração aberto, que assim o Espírito Santo permita na sua vida, nesta noite. Ouçamos a palavra. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aí estão as palavras de Paulo, por volta do ano 67, escrevendo então a Timóteo, primeiro recomendando algo a Timóteo, depois colocando a própria vida dele, experiência, como um exemplo e direção. Então, o ano 67, mas 10 anos antes, o apóstolo Paulo está regressando na sua terceira viagem missionária, as 3 viagens narradas no livro de Atos, livro de história da igreja na Bíblia, e retornando à terceira viagem, indo para Jerusalém. Paulo, voltando ali então já da Europa, a Grécia, ele vai aportar então no seu navio que ele era passageiro, num porto na Ásia Menor, que seria hoje Turquia. E ele aporta na cidade de Mileto. Ele havia passado pela cidade de Éfeso, uma cidade muito importante, ali naquela região, cidade grande, e estabelecido uma igreja. Para lá ele enviou Timóteo para trabalhar ali.
Mas lá atrás, no ano 57, quando ele regressa da viagem, para no porto de Mileto, cidade de Mileto, também uma cidade importante, a cidade onde começou a filosofia na sua orientação aí, pelo menos ocidental, cidade de Tales de Mileto, matemático e filósofo, primeiro a propor algo na direção do que viria a ser a filosofia. Aristóteles, o pensador grego, reconheceu ele como o primeiro filósofo. Então, em Mileto. Paulo está em Mileto, mas ele não quer ir até Éfeso, que é um outro porto mais acima, Mileto mais ao sul e Éfeso mais ao norte, porque ele está com pressa e há algumas coisas envolvidas aqui para ir para Jerusalém. Mas em Atos 20, narra então essa parada dele em Mileto. E no verso 16, só para aprendermos aqui o contexto um pouquinho, diz assim: Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia Menor, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. E então os presbíteros vêm e Paulo dá uma série de orientações a eles, e ele diz: não vou vê-los mais nesta vida, é a última vez que nos vemos face a face, e ele passa uma série de orientações para essa liderança da igreja em Éfeso, neste encontro na cidade de Mileto. Mas no verso 24, entre as palavras que ele dirige a este grupo, que quero só frisar nesta noite, no verso 24 ele diz assim: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então, 10 anos antes, nós temos Paulo falando do seu sonho, seu propósito, seu anseio. Tão somente terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então, o texto de hoje para nós, em 2 Timóteo, 10 anos mais tarde, ele vai dizer a Timóteo: você, porém, diferente das pessoas que ele já citou nos caminhos errados, nos versos anteriores, porém, você é diferente, seja moderado, Timóteo. Seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Falando de Timóteo, agora falando dele, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam sua vinda. Esta é a palavra do Senhor. Frota de navios, uma frota de navios. O escritor britânico C.S. Lewis, reconhecido autor, muito conhecido, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, na tradução para o português, então, ele fala sobre a frota de navios. E ele vai falar como uma frota de navios, uma armada especial, é um projeto que precisa de uma orientação holística, ampla sobre tudo. E ele aponta 3 coisas que esta frota precisa ter, se é que ela vai cumprir a sua missão e não vai ser um fracasso e um desastre. 3 coisas. Primeiro, os navios têm que ter uma estrutura adequada, estarem preparados para enfrentar o mar, para prevalecerem sobre as águas, na sua estrutura, nos seus recursos e tudo mais, tripulação, equipamentos, enfim, estrutura adequada. Segunda coisa, os navios precisam ter uma coordenação capaz. Eles precisam, então, estarem debaixo de uma orientação que harmonize-os enquanto eles navegam juntos.
uma coordenação capaz, senão será um desastre também, inclusive entre eles, poderá acontecer o desastre. E finalmente, ele aponta terceiro fator que precisa ser achado ali naquela estruturação, organização, que é um destino estabelecido, definido. Para onde é que nós vamos? Ou nós vamos sair por aí e não sabe para onde é que nós vamos. Enfim, destino estabelecido, sabe-se onde é, o caminho para chegar lá, as coordenadas, etc. Aí é um sucesso, essa porção de navios aí. Bem, a vida humana não é muito diferente disto, aliás, é muito parecida, tanto na nossa individualidade, como na nossa coletividade. Precisamos ter a estrutura adequada do ponto de vista espiritual, precisamos ter uma coordenação capaz para a nossa existência, precisamos também conhecer o destino para o qual estamos marchando ou navegando. E eu creio que Paulo, aqui nesses poucos versos a Timóteo, ele fala justamente sobre esta orientação possível, disponível e necessária a cada um de nós nesta noite. A expressão que Paulo usa aqui, entre outras, é esta: guardei a fé. Guardei a fé. A palavra fé aqui manifesta-se nesses versos como aquela capacidade, aquele elemento que pode dar toda a orientação à nossa existência, a forma de nós vermos a vida. Nós temos aqui nesse texto, então, a fé orientadora, a fé como a grande orientadora da nossa existência, daquilo que nós somos, como nós vivemos, propósito, etc. Por isso, Paulo vai guardar a fé. Fé orientadora, mas que fé é esta? Ele vai falar sobre ela. Como que ela orienta? Ele vai falar sobre isto. A fé, então, é a orientação que todo ser humano precisa na sua vida. Esta fé da qual ele fala aqui, que você precisa, todos nós precisamos, e que nossas vidas estejam debaixo da orientação da fé do Evangelho, e se não está, que nesta noite possamos estar, porque a fé dá todo este nexo para a nossa caminhada, nossa direção. Você já tem a fé como a sua grande orientadora? Que seja assim. A fé orientadora é sim, porque a fé nos leva a considerar ou concluir. Quando nós nos deparamos com a fé do Evangelho de Jesus Cristo, uma das coisas que ela faz é nos despertar de sonos terríveis, que nos tiram da realidade, nos cegam para a dimensão do concluir, que é talvez a dimensão, uma das mais realistas e reais que nós temos em nossa existência. Há um concluir. Há um concluir. Será que lembramos disso? A fé nos faz pensar, considerar que há o fator concluir. E então nos dar uma existência mais sábia e também nos dar uma resposta para o concluir. O apóstolo Paulo fala da sua vida estar sendo derramada como uma oferta de bebida. Em algumas versões mais antigas aparece a palavra libação, que seria um termo técnico que descreve isso exatamente. Libação era oferta derramada. Então, ele está se referindo a um dos atos litúrgicos lá do Velho Testamento, no culto, no templo em Jerusalém, que eram figuras daquilo que Jesus Cristo faria e seria o cumprimento dessas metáforas litúrgicas. Jesus seria a realidade e essas coisas eram então metafóricas, apontando para Cristo. Mas nesta cerimônia havia este momento, especialmente quando se oferecia cereais, uma oferta ao Senhor, havia o derramar da bebida. Então não é um sacrifício aqui de animais, que também acontecia ali, mas esta oferta de derramar. Quando Paulo se compara, então, ele se compara não como uma oferta, um sacrifício de vida, mas do derramar desta bebida. E ele diz: a minha vida é como este vinho caindo sobre o altar.
derramado sobre o altar. Minha vida, neste momento, também está sendo derramada sobre o altar. Por que ele fala isso? Já mencionei. Ele vê que a sua vida deve findar em pouco tempo, poucos meses. A pena capital foi decretada. Por que ele foi preso? Por causa da pregação do Evangelho. Mais uma vez ele foi preso. Paulo passou diversas prisões na sua vida. Inclusive uma outra, antes dessa, em Roma também. O fim do livro de Atos nos narra daquela primeira prisão em Roma. Agora é a segunda, por volta do ano 67, ele não vai viver além do ano 68, porque ele morre debaixo de Nero, o imperador. Nero o prendeu e Nero morre então ali em pouco tempo. Então Paulo foi sacrificado antes de Nero morrer. Enfim, ele vai dizer: minha partida está próxima. Esse termo partida aqui era um termo que era usado para, por exemplo, soltar as amarras, as cordas que prendem o navio, o barco, para que ele possa então ir para a sua viagem. Também era usado para um acampamento militar, lá no campo, tendas armadas, e aí cumpriu a missão, não há mais razão de aquele destacamento militar ficar ali. Então ele levanta, o destacamento levanta acampamento. Então essa é a palavra, partida, é hora de ir, acabou, concluiu, vamos em frente. Paulo diz: estou partindo. Paulo tem de forma muito clara que a vida envolve um concluir, e a fé que Paulo crê não elimina o fator concluir, não ignora. A fé cristã é uma que nos traz à mente a grande verdade do concluir. A sabedoria humana, verdadeira sabedoria, passa por isto. É a grande instrutora, há um concluir. E Paulo sabe disto. Então a sua vida está sendo derramado, a sua partida está próxima. Qual é a atitude atual em relação ao concluir ao fim? Desconsiderar, ignorar, não pensar nisto. Então, é um grande contraste entre a proposta humana totalmente tola, que ignora algo tão real, e a visão da fé cristã que Paulo tem, de que há um concluir, e muitas vezes vem mais rápido do que imaginávamos, mas há um concluir. Nós vamos empurrando para lá e não pensamos nisto. É interessante ver sepultamento nos Estados Unidos. Lá o cadáver é embalsamado, então não há pressa em sepultar, não é como aqui, rapidinho tem que marcar o sepultamento. Então o sepultamento pode ser uma semana depois que a pessoa morre, 10 dias até, e pode-se esperar as pessoas chegarem para que haja o sepultamento, mas o cadáver passa por um embalsamar e um tratamento cosmético. E quando você vai lá no funeral, num lugar sempre muito bonito, e você vai fazer a vista ao morto, ao cadáver, ele está mais bonito do que quando estava vivo. É uma transformação em morte. Então nós vamos maquiando essas coisas, a realidade das coisas. A verdade é que há um concluir. Paulo sabia disso. A fé dele não o levou para longe disso, pelo contrário, tornou mais real. E ele entendia, inclusive, que a própria fé poderia apressar ou ser a causa do seu fim. Há um concluir. Em 95, foi entrevistada a mulher que viveu mais tempo no mundo, a francesa Jeanne Calment. Naquela ocasião ela completava 120 anos, parece que viveu até 124. Pessoa mais idosa do mundo. Eu fico cansado só de ouvir quanto tempo ela viveu. Eu espero não viver de jeito nenhum até lá. Mas o repórter, naquele grande dia do aniversário dela, fez uma perguntinha para ela. O jornal foi lá, enviou o repórter e perguntou à senhora Jeanne:
o que a senhora espera do seu futuro? A senhora Jean respondeu: um tempo curto. Há um concluir. Não importa que você vá aos 120, há um concluir. A fé cristã nos aponta essa realidade e em cima disto nos ensina a medir a vida aquilatada, a vida como deve ser aquilatada, e nos dá a condição de lidarmos com essa questão. A fé cristã cobre a dimensão, o desafio, a realidade do concluir, e ela inclui também o fim e o concluir. Então, a sua visão de vida, a sua proposta de existência, o seu modo de caminhar neste mundo, é sobre o todo, inclusive o fim, ou somente o agora? Somente o agora, como o secularismo ensina, aqui e agora é isso aí. Não responde à realidade da vida, a dimensão da vida como ela é, porque a vida envolve um concluir. A fé cristã é uma grande orientadora, porque nos leva a considerar o concluir e nos dá a direção diante dele. Mas também a fé, ela nos orienta como nos levando a priorizar o eterno. É preciso que você priorize o eterno. A fé cristã nos leva, nos remete a priorizar o eterno. Quando Paulo fala sobre o concluir, e aí? Paulo está apenas curtindo algo tétrico, fatalista, terrível? É isso que ele está fazendo? Não. Ele vai dizer no verso 8 que está reservado para mim a coroa. O concluir, estou sendo derramado como o líquido, a oferta líquida no altar. Estou partindo, mas há uma coroa reservada. Há uma coroa reservada. A palavra coroa aqui é a palavra Stéphanos. Nós usamos somente uma palavra para coroa, aliás, temos outras, mas em geral usamos coroa para tudo, é muito comum. Mas eles distinguiam na língua grega dois tipos de coroa. Stéphanos, que era a nossa, talvez, grinalda, é feita de flores, algo que era usado como, por exemplo, louro, para reconhecer o que alguém vitorioso, alguém que venceu. Era usado nos Jogos Olímpicos, no lugar da nossa medalha de ouro nos nossos dias, ia a grinalda Stéphanos, feito de flores ou de louro, diferente da diadema. Nós temos essa palavra, mas que é nos dada do grego. Diadema era a coroa do poder, era a coroa real, era a coroa do rei. Mas Paulo usa aqui esta coroa do vencedor. Está reservada a coroa para mim. Há um concluir. Aí então, acabou tudo, Paulo, você é um materialista, que coisa. A corrida da vida é ou dar uma de tolo como se concluir não existisse, ou então ser apenas um que entende que a vida é aquilo que dá em nada depois de toda a correria. Não, há uma coroa me aguardando, mas ele diz que é a coroa da justiça. Que justiça é esta? Quando lemos a palavra de Deus e o entendimento do Evangelho, precisamos entender as diferentes aplicações e sentido do termo justiça. Aqui seria melhor traduzido por justificação. Isto é, a justiça de Deus em Cristo aplicado a mim. Cristo pagou diante da justiça de Deus a minha culpa, e eu sou justificado, porque Ele tomou sobre Ele a minha culpa. Então, Paulo fala dessa coroa da justificação que é dele, a vitória que Deus dá em Cristo a nós, diante do pecado, diante do maligno, diante da condenação, para podermos viver com Ele para sempre. Paulo foi condenado por Nero, um homem caído, um homem terrível. Nero foi assim, mas Paulo era justificado por Deus, condenado por Nero, mas justificado por Deus. E é interessante como na história as coisas são vindicadas de uma forma tremenda, não é? Hoje, o que pensamos de Nero e o que pensamos de Paulo? Paulo justificado por Deus. Enfim, é preciso priorizar o eterno. Cuidado com priorizar
o momentâneo, o fugaz, o passageiro. É preciso priorizar o eterno. Agostinho, o pensador cristão do quarto século, teólogo, filósofo, fez a seguinte colocação: a vida é um morrer do viver ou um viver do morrer? Levanta uma pergunta. A vida é um morrer do viver ou é um viver do morrer? O fato é que todos nós vivemos diante da eternidade. É preciso priorizar a eternidade, porque ela é que dá sentido à nossa existência ou torna a nossa existência no maior desastre que já existiu. A eternidade faz assim. É preciso priorizar o eterno enquanto passamos por momentos fugazes. Todas as coisas com as quais nos envolvemos são passageiras, têm tempo limitado, são datados. E aí, como é que fica a eternidade? Há um eterno, não há? Paulo diz que sim, está reservada a coroa para mim. É preciso priorizar o eterno. Guimarães Rosa, médico, escritor, diplomata, falecido em 1967, escreveu assim já no fim da sua vida, nos anos avançados. Ele disse o seguinte: ando com fome de coisas sólidas e com ânsia de viver só o essencial. Pessoalmente, penso que chega um momento da vida da gente em que o único dever é lutar ferozmente por introduzir no tempo de cada dia o máximo da eternidade. A hora da vida, quando se entende melhor e pode se olhar a vida do pico privilegiado, aquele ponto de vantagem dos anos corridos, e entender melhor. E ele vai dizer algo como Salomão fez. Salomão fez no livro de Eclesiastes também no fim da sua vida. Guimarães Rosa. Chega um momento da vida da gente em que o único dever é lutar ferozmente por introduzir no tempo de cada dia o máximo da eternidade. Paulo já tinha feito isso. Por quê? Por causa da fé cristã, a fé em Cristo. A fé em Cristo nos leva a viver o fugaz, o momentâneo, à luz e no valor da eternidade. Uma coroa reservada para mim. Paulo viveu para essa coroa, por essa coroa, coroa eterna. A coroa que jamais passará. Na justificação diante de Deus e com Deus para todos sempre. A fé responde à eternidade. A fé nos fala, nos aponta a eternidade e responde à questão da eternidade. O que é isto? Como vai ser? Há uma coroa reservada para mim. Que cada coração nesta noite possa dizer: há uma coroa reservada para mim. Da justificação de Deus em Cristo por mim. A fé orientadora que nos leva a considerar o concluir, priorizando o eterno, enquanto desfrutamos do presente, do momentâneo. Mas a fé cristã, a fé ela é orientadora porque ela nos diz para vivermos então o chamado. Viva o chamado. Enquanto nós estamos caminhando neste mundo, dia a dia, todos eles fugazes, e querendo introduzir o eterno, e introduzindo o eterno da fé, nós vivemos o chamado. Por isso que Paulo, então, dirigindo-se a Timóteo, diz no verso 5, cumpra plenamente seu ministério. Cumpra plenamente o seu ministério. A palavra ministério aqui é a palavra diaconia, que temos no português, transliteração da palavra grega diaconia, diaconia no português também. O que é diaconia? Qual é o sentido primeiro? A ideia era, lá no original, aqueles que serviam as mesas, depois passou a ter o sentido daquele que serve, aquele que então se dá ao servir. Todos nós precisamos entender que nós temos um ministério, temos um servir. É aquilo que podemos identificar como chamado. Ou nós temos um chamado, ou a vida, a existência é medíocre, é vã, é vazia. Você tem um chamado, qual é o seu chamado? A fé nos dá esse chamado.
A fé nos dá esse chamado. Você ouvir uma voz que diz: a existência vale a pena, o levantar toda manhã vale a pena, o labutar vale a pena, o relacionar com as pessoas vale a pena, o viver a vida em família vale a pena. Por quê? Porque cada uma coisa tem um chamado, num certo sentido sim, mas é um chamado maior sobre todas as coisas para a minha existência. Eu saio para a vida, eu saio para existir porque eu ouço uma voz acima de todas as outras vozes do mundo. Timóteo, você tem um chamado. Cumpra plenamente o seu ministério. E ele vai dizer que Timóteo tem um trabalho a realizar de evangelista. O que é isso, evangelista? É aquele que propaga o evangelho. E o que é o evangelho? É um termo que temos também, que vem do grego, que quer dizer que é boas notícias. Mas certas boas notícias específicas, a obra de Deus em Cristo por nós. A justificação é possível para nós. Boas notícias, condenados, separados de Deus, isso tem remédio. Cristo é o remédio. Na cruz ele nos justificou. O evangelho. Boas notícias, há esperança, há resposta para o concluir, há um eterno que eu posso priorizar a vida com Deus hoje para sempre, em cada momento fugaz da vida. E então eu vivo esta vida minha neste chamado de ser um evangelista. A Timóteo certamente havia uma aplicação mais técnica aqui, porque ele era um pastor da igreja lá. E discute-se muito qual seria o sentido exato desse termo em termos de função, e certamente envolvia ele ensinar, ele publicamente falar dessas boas novas de Cristo, a obra de Cristo crucificado, etc. Mas isso se aplica também à vida de todo discípulo de Cristo, seja quem for, a mim e a você. Somos evangelistas, vivendo a nossa vida para servir a Deus em Cristo, em tudo que fazemos e somos, como sacerdotes diante do mundo, testemunhando ao mundo em que fazemos, de que estamos fazendo para o Senhor. Há um sentido eterno em nossas vidas, somos justificados em Cristo, e nós então vivemos para Deus eterno nos nossos momentos e afazeres, todos fugazes, momentâneos. Enfim, vivemos dentro da verdade do Evangelho. Nossa forma de viver e fazer as coisas é igual ao que os outros estão fazendo à nossa volta, no nosso trabalho, por exemplo. Porém, há uma diferença que é um abismo. Eles estão fazendo de forma secularista, de forma fugaz, momentânea, sem considerar o concluir, não estão priorizando o eterno, mas nós estamos lá realizando as mesmas coisas, mas considerando o concluir, priorizando o eterno, vivendo o chamado que temos em Cristo para servir a Deus no mundo diante dos homens, naquilo que fazemos. E também, sempre que podemos, quando falamos, como expressamos o Evangelho e os valores do Evangelho. Aí está o chamado. Timóteo tem um chamado, você também tem, meu irmão, minha irmã. Quando você acordar de manhã e a luta é grande, há dúvidas, há dores de cabeça, há tarefas a cumprir, sim, é assim mesmo, mas lembre-se que você está servindo a Deus no mundo, naquilo que você faz, onde Deus o colocou, ou você não ouviu o chamado ainda, e você está fazendo por fazer, por mero materialismo, por mera sobrevivência, para encher o tempo porque você não aguenta ficar sem fazer nada, ou há um chamado. E esse chamado não é só profissional, esse chamado do evangelista vai ser no lar, vai ser no matrimônio, viver Cristo ali também, falar de Cristo sempre que necessário e possível, dentro de casa, dentro do matrimônio, e daí por diante é na escola, etc., até mesmo no entretenimento. Ali ouvimos o chamado, o entretenimento que fazemos com Cristo, testemunhando de Cristo na forma em que nós nos entretemos. E até ali, se possível, muitas vezes testemunhamos em palavras. Então, cumpra plenamente o seu ministério, a sua diaconia, o seu servir como evangelista. E Paulo coloca dois imperativos aqui em particular,
ele fala sobre Timóteo, você precisa ser moderado nisto, moderado. E a palavra moderado, na verdade, é você não estar embriagado, você estar sóbrio. Isto é aquele fruto do Espírito Santo que é o domínio próprio, o equilíbrio. No mundo de pressões, você precisa viver esse chamado seu com muita sensatez e equilíbrio que o Espírito Santo pode lhe dar. Mas ele fala também sobre suportar os sofrimentos. Esta fé, a fé do Evangelho, não é uma fé que vem à minha vida e me elimina os sofrimentos deste mundo. Esta pregação, este ensino, criando uma fé cristã de poliana, de mundo cor-de-rosa, ou azul, se preferir, seja lá o que for, enfim. Não é isto, é um mundo de sofrimento. Até para o discípulo de Cristo, Paulo está preso, vai à pena capital. E a questão é que a fé orienta a minha vida, ela me leva a ver o concluir, e que há um concluir, e ela me leva a priorizar o eterno, e então a viver esse chamado, porque é a verdade eterna, e eu vivo isto no meio de todas as lutas e sofrimentos, e até na necessidade do sofrimento. Por quê? Porque é mais valioso do que tudo. É o que me dá sentido à vida. Essa fé é que dá orientação à minha existência. Ela é a verdade. Eu não sou cristão, eu não abracei a fé em Cristo porque tudo vai ficar certinho para mim no sentido de vantagens e conveniências. Não, eu vivo na fé, abracei a fé a Jesus Cristo porque é verdade, é o eterno. É o eterno. Maior do que os momentos difíceis. Então é preciso viver um chamado. Houve um filósofo na Dinamarca que marcou época, chamado Kierkegaard, faleceu em 1855. Ele era um crente e ficou incomodado e até se rebelou contra a forma do cristianismo que era levado ali no país dele, da igreja reformada da Dinamarca, aquela coisa mecânica, fria, e ele quis trazer a vida e a experiência real da existência do cristianismo. Se tornou então aí um filósofo que propôs o chamado existencialismo na vertente que envolve Deus. Depois outros foram tomar esta ideia e criar uma vertente ateia, como Jean-Paul Sartre na França. Mas Kierkegaard então caminhava na fé cristã nessas propostas dele. Um pensador sobre a existência, pensou profundamente. E ele escreveu uma vez o seguinte: a questão é entender a mim mesmo, ver o que Deus realmente quer que eu faça. A questão é encontrar a verdade que seja a verdade para mim, encontrar a ideia pela qual eu possa viver e morrer. Se você não tiver uma verdade pela qual vale a pena morrer, então você não tem razão para viver. Você tem anestésico, ilusões, mas não tem razão. É isso que Kierkegaard está falando, de trazer esta realidade experimental, real na minha vida, do encontro com a fé. Ter esse chamado, como Paulo tinha aqui. Paulo tinha uma razão tanto para viver como para morrer. Conhecia a verdade eterna, a fé na obra de Cristo, que vem para nos chamar para Deus eternamente. É a vida com um chamado, a vida com um chamado. A fé provê o chamado. Meus anos neste mundo têm uma razão. Eu ouço uma voz acima dos barulhos do mundo. Além do sofrimento, das questões que eu não entendo neste mundo, eu ouço um chamado para viver com Deus em Cristo, no meio das lutas, no meio das vitórias e para todos sempre. E ainda estarei nesse chamado na eternidade. Então a fé seja a sua orientadora. E esta fé orientadora simplesmente cobra de nós o quê? Empenhe-se no essencial. Nós nos empenhamos em muitas coisas, e que são legítimas até, espero que sim, na sua vida.
precisamos empenhar responsabilidades, etc. Mas ouvindo um chamado maior, acima de tudo o que fazemos, empenhe-se acima de tudo naquilo que é essencial. Este texto que nós lemos nesta noite, estamos pensando nele, é um texto clássico na palavra de Deus sobre o que é a vida cristã. E há este verso do apóstolo Paulo aqui, verso 7, que tremenda palavra para um homem numa cela fétida de uma grande prisão em Roma, esperando a pena de morte, um homem que diz: minha partida está próxima, já estou sendo derramado como uma oferta líquida, e ele vai dizer no verso 7 o quê? Combati o bom combate, terminei a corrida, e guardei a fé. E guardei a fé. 3 coisas: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Os 2 primeiros itens, verbos, combati, o primeiro deles, Paulo está se referindo à atividade dos Jogos Olímpicos. Lá nos tempos do primeiro século, veio da cultura grega, os romanos também abraçaram os Jogos Gregos Romanos, onde havia a luta, chamada luta livre. Não essa dos nossos dias, de arrebentar o oponente, mandar para o hospital, mas a outra era aquela que mede a estratégia da força, do controlar, etc. O combate ali. Paulo diz: eu combati o bom combate, isto é, a ideia é, ele se empenhou na luta, colocou tudo que ele tinha de força e dedicação. Ele não lutou de forma indolente, de forma indiferente, de forma qualquer. Não, combati o bom combate. E ele vai buscar a outra figura olímpica. Terminei a corrida. Terminei a corrida. Eu não apenas comecei a corrida, eu terminei a corrida. Lá no estádio, há a partida, há o momento em que há o tiro, é hora de largar. Chegar ali é importante, é necessário. Estar na linha de largada. E largar bem é importante. Mas, importante do que tudo é também terminar. Não parar no meio do caminho. Paulo diz: eu combati o bom combate. E eu, que estou sendo oferecido agora como uma oferta sobre o altar, eu que estou partindo, meu navio soltou as amarras do porto, está saindo, eu terminei a corrida. Que Deus, pela sua graça, permita a mim e a você chegar lá dessa forma. E finalmente guardei a fé em tudo isto. Então, concluindo, e guardar aqui é um verbo muito forte, é o guardar, por exemplo, de um tesouro, como, por exemplo, guardando uma grande quantidade de dinheiro ou coisas preciosas. Eu guardei a fé, fechei, protegi. Em que sentido? Que fé? É importante lembrarmos essa fé orientadora, mais uma vez. 2 letrinhas, fé. Paulo não está falando da fé pela fé, como se diz aí fora. Aqui é uma fé muito específica, com conteúdo grande e muito definido. É toda aquela obra de Deus em Cristo que envolve a cruz, inclusive especialmente por nós. Esta verdade do Evangelho, as boas notícias, essa é a fé que Paulo guardou. Ele não está falando dele pessoal, mas de que ele que creu nessa fé, sim, que ele guardou pessoalmente, mas que ele manteve essa fé na sua pureza, na sua integridade, não aceitou distorção e ficou com essa fé e desta forma bem guardada. Então, ele não comprometeu, não dilapidou, não vendeu a fé, mas manteve como era. Ele não abandonou o Evangelho, em nenhum momento, na sua ortodoxia, na sua fidelidade. Era um tesouro, guardei como um tesouro, fechei as 7 portas, 7 trancas. E é nisso que Paulo se empenhou a vida toda, esse combate e essa corrida.
empenhar-se no essencial, em tudo o que nós fazemos. O essencial é ouvir o chamado e verificar que a verdade que nos chama, a obra de Deus em Cristo por nós, que resgata as nossas vidas e nos chama para a vida eterna com Deus, nos leva a priorizar o eterno, e nós então sempre nos empenharmos nisto que é o essencial. Quando lidarmos com coisas que consideramos essencial nesta vida, talvez no trabalho, não se esqueça que ele é essencial num dado grau, mas a fé é mais essencial, porque o trabalho há de passar. A vida há de ser derramada, a partida chega e o trabalho fica, mas a fé em Cristo permanece. Que tudo o que eu faço e sou, possa ouvir o chamado e me empenhar no essencial. Que lamentável quando nós nos empenhamos mais nas coisas terrenas e passageiras e damos um pequenino empenho àquilo que é o essencial, que é o eterno, o chamado maravilhoso. Guardei a fé. Não é um escapismo. Paulo está falando de como ele se envolveu no dia a dia, Viveu a fé cada dia, combatia o bom combate. Vivia a fé nos tumultos, nas dificuldades, nos desafios. Ali eu combati o bom combate, fiquei com a fé, eu comi, eu dormi, eu trabalhei, eu relacionei, eu enfrentei conflitos com pessoas, mas sempre combatendo o bom combate, porque eu olhava para a carreira. Nós lemos as palavras dele aos líderes de Éfeso 10 anos antes, em Atos, nós lemos, ele falava sobre o alvo dele de cumprir isto, e agora ele diz, eu cumpri. O que era um alvo, um anseio no passado, agora se realizou. Enfim, empenhar-se no essencial. Em 2014 faleceu um teólogo presbiteriano, Rubens Alves. Foi bem conhecido, autor de alguns livros, e ele infelizmente se desviou da ortodoxia cristã, mas era um pensador, um homem de grande conhecimento, e já na idade avançada ele escreveu um tipo de um poema cujo título é O Tempo e as Jabuticabas. Quarta-feira passada tinha gente aqui com um pacote de jabuticaba, e na saída me deram algumas, e eu comi aquelas poucas que eu peguei na minha mão, e comi uma, bem doce, e outra, uma doce também. Depois ali 3, 4, vi que era a última. Aí, pegamos o docinho, a última eu comi bem devagarzinho. Rubens Alves, no seu poema, vai nos falar sobre isto. O tempo e as jabuticabas. Escute. Contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Sinto-me como aquela menina que ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras ela chupou displicente, mas percebendo que faltam poucas, rói o caroço de cada uma. Já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflados. E ele vai em frente falar de todas essas coisas, o seu poema. Mas ele conclui: o essencial faz a vida valer a pena. E para mim, hoje, basta o essencial. Há um tempo na vida quando entendemos melhor as coisas. O apóstolo Paulo entendeu isso bem cedo e continua entendendo no final. Como jabuticabas que a menina ganha, come rapidamente, de repente vê que faltam poucas e começa devagar. E assim diz Rubens Alves, eu também já estou nas minhas últimas jabuticabas.
Agora eu entendo que o que importa na vida é o essencial. Já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflados. Ele vai descrevendo todas as vaidades humanas, etc. O essencial faz a vida valer a pena. Para mim basta hoje o essencial. Qual é o seu essencial, meu irmão, minha irmã? Que seja a fé. Ela é essencial. Ela é eterna. A justificação em Cristo. Você já ouviu falar de Martin Luther King Jr.? Foi o pastor batista que fez aquele movimento civil para que certas leis injustas em relação aos afro-americanos fossem mudadas. Ele falece, assassinado em 1968, né, durante essa luta dele. E há uma colocação dele que é a seguinte: o fim da vida não é ser feliz, nem conquistar o prazer e evitar a dor, mas fazer a vontade de Deus, venha o que vier. Nos dias do hedonismo que vivemos, o coração quis, faça, deu prazer, faça, não pense no depois, seja inconsequente. E agora vem ele dizer isso e nós ficamos até atordoados, porque estamos tão moldados para esse dia. O fim da vida não é ser feliz, nem conquistar o prazer e evitar a dor, mas fazer a vontade de Deus, venha o que vier. Ele está dizendo que então temos que ser masoquistas, e que a fé cristã é a fé de masoquista, e que quanto mais nós cremos em Cristo, ou melhor, quanto mais buscarmos sofrimento, mais nós estamos cristãos e... Não, esperamos que não, que a dor até seja menor. Mas a questão não é... O que ele está dizendo, a questão não é a vida, se é dolorido ou se é prazeroso, a questão é qual é a vontade de Deus, porque isso é eterno, é o essencial. A fé em Cristo é o essencial. Depois de tudo dito e feito, o que fica é a fé em Cristo. E porque o que fica é a fé em Cristo, então é ela que dá sentido aos meus afazeres, aos meus momentos que vêm e passam cada dia. Que você possa focar no essencial, se empenhar no essencial, a fé seja a sua orientação. Oriente sua existência, meu irmão, minha irmã, amigo aqui nesta noite, oriente sua existência pela perspectiva abrangente da fé. O seu trabalho não tem uma perspectiva abrangente para a vida, é parcial. Resposta parcial. O dinheiro também não tem, os relacionamentos também não têm. Não podem ser orientador, não podem organizar a vida. A fé é este grande guarda-chuva capaz de orientar. Oriente sua existência pela perspectiva abrangente da fé. Que o Senhor assim o mantenha cada momento, cada dia e todos os anos da sua vida. Amém. Oremos.